Hoje também, gente, é dia da consciência negra. A data 20 de novembro foi escolhida pois marca aí a morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos nacionais pela resistência à escravidão e também enfrentamento ao racismo. Em 2011, essa data entrou para o calendário oficial e passou a ser celebrada como o Dia da Consciência Negra e já era considerada feriado em alguns estados e municípios. Em 2023, o Congresso Nacional aprovou então a lei que transformou o Dia da Consciência Negra em um feriado nacional. E agora, em 2024, a data é comemorada pela primeira vez em todo o país. Por isso, agora a gente vai ouvir a professora Viviane Alexandrino, que vai fazer uma reflexão, vai falar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Olha só. Oi, pessoal do Vitrine, tudo bem? Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e o meu objetivo aqui hoje é promover com vocês uma reflexão a respeito do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, já que eu sei que é uma data contestada por alguns e talvez não entendida por outros. A gente tem que pensar em duas palavrinhas, né, professora gosta de palavras, duas palavrinhas que ajudam a entender o processo histórico de qualquer nação, principalmente a do Brasil. A palavra permanência e a palavra ruptura. Toda nação constituída, ela é feita desses dois grandes momentos. E a partir do momento que a gente tem uma longa permanência de um período de escravidão no nosso país, em que pessoas foram escravizadas, a gente precisa entender que quando houve a ruptura desse processo, 300 e tantos anos depois, algumas permanências ficariam visíveis na nossa sociedade. Entre elas, a baixa escolarização das pessoas negras, as pessoas negras como maioria nos presídios, as pessoas negras como maioria morando em lugares periféricos, lugares sem nenhum tipo de estrutura, a maioria das pessoas sofrendo truculências policiais, a maioria dessas pessoas tendo aí os seus corpos vítimas de qualquer tipo de violência. Então, o nosso país sofreu uma grande permanência histórica de um processo gigante, né, da escravidão. E logo, as permanências ficaram visíveis para a gente. Ainda que houvesse a ruptura, e houve algumas rupturas ao longo da história, como, por exemplo, entrarmos na universidade, como foi o meu caso, as permanências ainda estão recorrentes, como a questão do racismo, como a questão da não entrada em lugares de destaque. Por isso que todo momento a gente precisa dizer, o primeiro presidente negro, o primeiro jogador de futebol negro, a primeira atriz negra protagonista, porque isso não é comum, não era até então comum a uma parcela da sociedade que sofreu com grandes problemas oriundos da escravidão. Então, a existência do dia 20 de novembro é para a gente pensar. O Brasil hoje tem mais de 50% da sua população negra. E onde estão essas pessoas? Por que elas não estão ocupando os lugares de acesso? Por que elas não são vistas? Porque a gente tem um grande legado para romper todos e todos os dias. Então pense assim, a gente tem que reconhecer o problema para depois conseguir debater e tentar resolver, tá bom? Um beijo e boa semana para vocês.